Fala pessoal, tudo bem? Bom, começando aqui 2023, primeira carteira ESG e obviamente com a grande companhia de Rafa Dortas. E aí Rafa, feliz ano novo. Para você também, para todos nós, feliz ano novo. Ótimo. Pessoal, a gente está dando aqui o kickoff na carteira ESG. A gente está começando até com uma troca. Poucas mudanças. Mas a Rafa ela tem um recado muito legal para deixar aqui para vocês. Ela vai falar, depois a gente falar um pouquinho sobre essa troca, o racional. Ela vai falar com vocês sobre as principais tendências do mercado de ESG, enfim, da temática ESG para 2023. Rafa, sem muita delonga aqui, uma troca dentro do setor financeiro, saiu ABC e entrou? Porto Seguro. Porto Seguro. Passa o racional para a gente, por favor. Então vamos explicar por que a gente acha que Porto Seguro é um bom call de ESG. A gente geralmente fala, quais são as ações dentro do ambiental, do social e do governança que a gente entende que a companhia apresenta em termos de boas práticas. Para Porto Seguro a gente vai fazer um pouquinho diferente, a gente vai dar uma inovada aqui. A gente vai falar um pouco o que eles fazem da porta para dentro e o que a Porto Seguro faz da porta para fora em termos de novos serviços, novos produtos para os clientes. Então, indo um pouco porta para dentro, Privacidade é um tema que é super relevante para eles. Poxa, tem dados de cliente, de sinistro. Esse dado não pode vazar de forma nenhuma. Eles têm tudo o que as outras empresas costumam ter, as empresas que são referência na temática de ESG. Então, eles vão ter uma política que vai olhar para a Lei Geral de Proteção de Dados, eles vão ter treinamentos, vão ter uma área responsável, vão ter uma série de linhas de defesa para com que esse tema seja controlado da melhor forma possível. Mas, além disso, dando um passo a mais, eles, quando estão olhando para novos produtos e serviços, eles já incluem a questão da digitalização da Lei de Proteção Geral de Dados nesse combo. Então, está muito alinhado também à estratégia da companhia. Outro tema que é interessante, de maneira geral, as empresas, quando estão olhando para o viés de diversidade, estão muito focados em mulheres e negros, que são os grupos subrepresentados. Poucas empresas estão olhando para os idosos. Acho que, a gente lê um monte de estudo, a gente sabe que a nossa geração vai trabalhar até muitos anos, as próximas gerações também, então as empresas que estão olhando para esse tema de diversidade têm que olhar de alguma forma para esse grupo mais velho. Então, eles têm um programa que chama Programa Transição de Carreira, que eles estão tentando educar essas pessoas mais sêniores dentro da companhia sobre finanças, saúde integral, empreendedorismo, inovação. Eles querem ajudar essas pessoas, No ano passado tiveram 48 pessoas que participaram desse programa de aceleração para fazerem também essa transição de carreira, porque em algum momento essas pessoas se aposentam. Falei muito de social, falei um pouco de governança dentro de diversidade, e agora focando um pouco na parte mais ambiental. Eles têm uma série de programas de ecoeficiência. Pensando em redução de consumo de água e energia, eles já conseguiram reduzir, olhando os dados de 2020 para 2021, 44% de água e 13% de energia. Agora olhando da porta para fora, o que a Porto Seguro faz diferente dos outros players? A Porto Seguro tem um programa de aceleradora de startups que eles chamam de Oxigênio. Então, eles querem atrair aquelas startups que possam trazer soluções inovadoras para os seus clientes e eles fazem um programa de aceleração para as startups. Tanto a parte muito mais voltada na parte financeira e, eventualmente, se esse programa de aceleração der certo, a Porto Seguro investe nessas startups. Pensando em novos produtos, o que a Porto Seguro faz de diferente? Ela lançou o primeiro seguro de automóvel com 100% de contratação digital. Esse seguro ele é elegível para veículos com até 60 mil de valor. Eles também têm uma estação, olhando para veículos, a Porto Seguro tem estação de recarga para veículos elétricos. Eles têm, aconteceu um problema ali, você tem um seguro de automóvel, aconteceu um problema, você vai ter que acionar o sinistro. Todo o processo de acionamento de sinistro, ao invés de ser por telefone, que é muito mais burocrático, uma experiência pior para o cliente, hoje ele é digitalizado e ele é todo feito via WhatsApp. 2 outros programas super interessantes. A gente sabe, o tempo hoje aqui em São Paulo tá bem ruim, vai chover bastante. Rio e São Paulo costuma ter muita enchente. Eles têm uma moto aquática. Então, se você contratou um seguro moto e você tá lá preso em algum dilúvio de alguma cidade, eles têm uma moto aquática que te ajuda a sair ali da confusão. E essa pessoa que opera essa moto aquática também tem um treinamento de bombeiro civil de salvamento.
Além disso, eles têm um outro programa que chama Renova. Carro teve sinistro, o carro às vezes fica sem utilidade. Nesse programa Renova, eles conseguem reaproveitar as peças, tem uma parte que vai para reciclagem e tem uma outra parte que vai ter uma nova destinação, um novo uso. Então, é um programa que eles acabam ajudando muito nessa frente ambiental. Em 2021, eles conseguiram dar uma destinação ambientalmente adequada para mais de 2.000 toneladas de peças. E aí, olhando um pouco para a saúde, olhando para temas um pouco de saúde emocional, que a gente acaba falando aqui, um pouco saúde financeira, a Porto também tem vários aplicativos em que eles têm um canal aberto para dicas sobre saúde física, emocional e financeira. Eles mostram como é que os seus clientes podem ter ações voltadas para planejamento financeiro. Também tem uma parte de conselhos médicos e orientação profissional mais básico. E eles também têm um canal que chama Alô Saúde, que é um atendimento médico disponível a qualquer momento e ele tenta, né, o principal objetivo dele é dar um tratamento individualizado para os clientes da Porto. Acho que, de maneira geral, era isso que a gente queria trazer. É claro que em termos de governança, em termos de políticas, de comitês, políticas de ESG, políticas de sustentabilidade, a Porto já tem aí muitos anos em que eles exploram todas essas temáticas, mas a gente quis trazer um pouco de uma forma diferente aqui para vocês. Ótimo, e complementando o ponto de visão da Rafa, em relação à parte fundamentalista, né, Porto Seguro, que aliás é uma ação que entrou também na carteira, na TMC do Cadu, enfim, uma empresa que está há muito tempo no mercado, tem um histórico de execução. Recentemente, quando eu digo recentemente, os últimos 1 ano e meio, 2 anos, vinha ali com os resultados realmente aquém do esperado, o crescimento de prêmio, mas principalmente a questão de sinistralidade, que a Rafa rapidamente aqui pincelou um pouquinho relacionado à chuva, mas alguns outros fatores que, na nossa opinião, essa sinistralidade mais alta acabou sendo um desequilíbrio gerado, inclusive, pelo efeito do pós-Covid, né, do Covid, pós-Covid, da pandemia. E agora a gente começa a ver na ponta, né, na margem, a gente consegue acompanhar os dados mensais via SUSEP, a operacional da companhia realmente começando a melhorar. Então a decisão, foi tomada a decisão de colocar nas carteiras, tanto no T5 quanto no SD, obviamente também levando isso em consideração. O valuation é atraente, a empresa está alguma coisa próxima ali a 8, 9 vezes preço-lucro, o que, olhando o histórico de múltiplo da empresa, também chama bastante atenção. E, Rafa, a gente comentou no início, né, que você ia falar também sobre as tendências ESG para 2023. O que você trouxe para a gente nessa frente? Bom, vamos lá. A gente estudou bastante de tendências, né, relatórios, tanto de consultorias internacionais como consultorias aqui brasileiras, e eu vou trazer um pouco as tendências que a gente acha que podem afetar o mercado de varejo, mas um pouco na visão das empresas. Eu vou dividir minha fala aqui em 2 partes. Primeiro, o que a gente vê de tendências em termos de transparência, do que as empresas vão falar mais ou menos. E também a gente vai trazer um relatório que a Moody's soltou de que ESG em 2023 vai ser um risco de crédito. Então, falando um pouco de transparência, né? A gente fala bastante aqui das empresas com metas, né, a longo prazo, 2050, 2040, e nos Estados Unidos se começou agora a exigência regulatória das empresas terem que reportar o que elas vão fazer a curto prazo. Então, 2050 eu já tenho um compromisso de zerar as minhas emissões de carbono, mas o que eu vou fazer agora em 2025, em 2023, para que eu consiga em 2050 atingir esse objetivo maior? Então, a gente vê essa como uma tendência para as empresas esse ano, e um pouco de tendência assim no mercado como um todo. A gente viu no ano passado a União Europeia e os Estados Unidos começando a discutir o que seria um fundo ESG, ou o que não poderia ser um fundo ESG, e no final do ano a CVM soltou uma nova regra falando que o fundo ESG vai ser aquele em que fiquem claros quais são os benefícios ambientais, sociais e de governança. Isso assim, de uma maneira muito geral. E o que esses estudos apontam é que vai haver uma redução desses fundos que são ESG, porque vai haver uma nova marcação. Os gestores vão entender que os fundos não estão adequados a essas novas regras, e com isso vai ter uma diminuição do que seriam esses fundos ESG ou não. E aí, olhando um pouco para esse relatório que a Moody's soltou no ano passado, o que a Moody's acredita? Como as empresas agora vão ter que reportar as suas metas intermediárias com relação a mudanças climáticas,
a Moody's acredita que as empresas não vão ter essas metas intermediárias e isso de alguma forma vai afetar a imagem das empresas e vai afetar de alguma forma também o acesso à capital dessas empresas. Então, eles só falam, né, eles colocam nesse relatório muito mais essa questão geral, eles não falam quanto que isso vai afetar nas empresas, mas a gente vai ver aqui relatórios cada vez mais sendo postos em xeque com relação ao que está sendo colocado ali, ou não, condiz ou não com a realidade. Acho que, de maneira geral, era isso que a gente queria trazer. À medida, né, à medida que a gente tiver outras novidades, a gente vai atualizando vocês. Ótimo, poxa, muito legal. Então, Rafa, obrigado. De novo, feliz ano novo, sucesso. Mês que vem a gente está aqui novamente. Pessoal, agradecer vocês então mais uma vez pela audiência, pela participação. Enfim, mandem suas perguntas. Depois a carteira vai estar aí na descrição do vídeo. Se você gostou, curte. Alguém que você conheça que possa invariavelmente gostar do conteúdo, manda aí, compartilha esse conteúdo com o pessoal. Se não está inscrito, se inscreve. De novo, feliz ano de 2023 para todos vocês e até o próximo mês, até a próxima carteira esse dia. Um abraço, até lá.